tenho comigo o Luís Antunes. Primeiro que tudo, quero agradecer ao Luís ter aceito o nosso convite, o nosso desafio. O Luís é diretor de recursos humanos da PHC Software, uma tecnológica portuguesa, que ele já vai descrever um bocadinho mais à frente. E basicamente o Luís tem mais de 20 anos de experiência na área dos recursos humanos, passou por grandes organizações como o Banif, a Mercer, a Segog ou a Allianz, estamos a falar de empresas de renome nacionais e internacionais. É licenciado em Psicologia e mestre em Psicologia Social e das Organizações, ambos pelo ISPA. Luís, obrigado por estar aqui connosco hoje. Tens uma vasta experiência nos recursos humanos, trabalhas numa empresa de referência em Portugal e diriges essa área já há algum tempo. Acredito que, apesar dessa experiência toda, também esta nova crise, sem precedentes, tenha apanhado desprevenido, não só a ti, como à área. Acredito, e também pelo que vejo do meu dia-a-dia, que a área dos recursos humanos tenha sido das mais atingidas. Foi esse aqui um bocadinho o mote para o convite e vou pedir então ao Luís que se apresente, que faça aqui uma introdução do que é que faz, como é que é o seu dia-a-dia, e obrigado por teres aceito o convite. Olha, boa tarde a todos. Renato, mais uma vez obrigado pelo convite que fizeste para ser aqui o convidado nestas interessantes sessões, e dou-te os parabéns pelo que estás a organizar. Olha, já me apresentaste bastante bem e obrigado pela apresentação. Eu trabalho na PHC há 5 anos e estou como diretor de recursos humanos. E a PHC, começando por fazer uma breve apresentação, provavelmente alguns não conhecem a PHC. A PHC é uma empresa de software de gestão. Estamos, enquanto empresa, temos 31 anos de existência, estamos presentes em 5 países, 6 escritórios, 3 continentes e temos 200 colaboradores. E o que fazemos é software de gestão, software para gerir empresas de A a Z. Estamos entre as maiores empresas nacionais de software de gestão e, basicamente, quando nos perguntam exatamente o que é software de gestão, bem, uma empresa sem software não funciona. O software é como se fosse o sistema circulatório e o cérebro de uma empresa. E por isso é preciso faturar, gerir estoques, vender online, pagar salários, fazer contabilidade, gestão, tesouraria, tudo isso. E é isso que nós fazemos na PHC. Esse é que é a nossa missão e é o nosso negócio. É isso que fazemos. Muito bem. Ótimo. Então, olhando aqui um bocadinho para as tuas funções enquanto diretor de recursos humanos antes da crise, antes de toda esta revolução silenciosa ou menos silenciosa por causa do coronavírus, o que é o dia-a-dia do diretor de recursos humanos, neste caso, numa tecnológica portuguesa? Olha, numa tecnológica portuguesa ou numa tecnológica... E, de facto, ele é um bocadinho diferente. Trabalhar recursos humanos numa tecnológica é diferente do que trabalhar noutras empresas, embora na sua base seja muito idêntico. Okay. E, portanto, as responsabilidades de quem trabalha em recursos humanos, nós somos uma equipa de 6 pessoas. Então, a nossa equipa trabalha todo o processo do life cycle do colaborador. E todo este percurso do colaborador, desde o momento em que o atraímos, portanto, trabalhamos a atratividade de conseguir captar os melhores talentos, por isso estamos presentes nas universidades, em feiras de emprego, colocando anúncios e atraindo pessoas para a nossa empresa e todo o processo de recrutamento e seleção, aplicação de testes e depois todo o processo de acolhimento e integração, a gestão da formação, a gestão do sistema de avaliação de desempenho, para além de toda a componente administrativa de pessoal. E aqui falamos de pagamento de salários, falamos de o processo de admissão, contratos, toda essa área mais administrativa. Agora, efetivamente, onde nós temos maior dedicação de tempo é todo o processo de desenvolvimento do colaborador, da motivação, do acompanhamento dos colaboradores, de desenhar sistemas que tornem estes colaboradores mais felizes, e esse é um aspecto importante na nossa empresa, é que gostamos de colaboradores felizes, e por isso levamos muito a sério este tema da felicidade, do bem-estar, e temos várias iniciativas. Sim, eu ia desafiar-te com isso, a parte do happiness. Eu sei que a PHC é cada vez mais uma referência também por isso, e aproveito para te dar os parabéns, antes de tudo, por isso mesmo. É de facto muito interessante a vossa abordagem, com iniciativas como Mindfulness, com Happiness. Aliás, pelo que sei, tem uma responsável, uma diretora de Happiness. Fala-nos um bocadinho disso. Como é que é ser inovador, ser diferente e tentar fazer coisas diferentes na gestão, como dizias, do full cycle do colaborador? Olha, muito, muito bem. A verdade é esta. As empresas tecnológicas, e sem desprestígio para as outras empresas,
são empresas que estão muito preocupadas com o bem-estar dos colaboradores, com que se sintam bem, que estejam vinculados à empresa. E isso é um aspecto que nós temos e que, obviamente, damos muita importância. E não é por acaso que são as tecnológicas, porque, como toda a gente sabe, onde há a verdadeira guerra pelo talento é nas áreas tecnológicas. Cada vez mais. Cada vez mais. A nossa empresa funciona em Oeiros, no Lagoas Park, e nós, só no Lagoas Park, somos capazes de ter umas 10 ou 15 tecnológicas. 2 edifícios ao nosso lado está a Google, a Cisco bem em frente, a Dell está ali ao lado. Portanto, há uma série de empresas e nós todos competimos pelo mesmo talento. E quando falamos em software houses, e Portugal tornou-se um país cada vez mais atrativo para software houses. E elas hoje estão espalhadas pelo país, portanto, estão espalhadas desde Lisboa, Porto, Coimbra, Fundão, Tomar, até Abrantes, já começa a atrair para os parques tecnológicos estas empresas, porque de facto a busca pelo talento é grande. Então as empresas até têm tendência a se instalar o mais possível à boca das universidades e dos institutos do talento. É mesmo, que é para não o deixar fugir. E nós, de facto, temos esta preocupação. Mas mais importante do que atrair talento é reter talento. E vou-te dizer, não é muito difícil atrair talento. Difícil é retê-lo. E foi isso que nós nos desafiámos a nós próprios, como é que nós vamos conseguir ter uma boa taxa de retenção e manter as pessoas dentro da nossa empresa, mas felizes. Então, começámos a trabalhar muito o bem-estar. Nós temos uma iniciativa que chamamos Fun at Speed. Ela acontece ao longo do ano e o Fun at Speed são eventos que acontecem pelo menos 2 a 3 por mês e têm iniciativas desde workshops, conferências, sessões de apresentação, festas, o pessoal é mais novo, adora festas, portanto, sunset parties, festas temáticas, a festa de Natal, a festa de aniversário em que vamos 2 dias para um hotel e ficamos 2 dias no aniversário, que aliás costuma ser em junho, este ano, como estamos todos confinados, vai ser uma coisa mais virtual, mas a verdade é que nós trabalhamos para exatamente este processo de felicidade, de tal forma que os recursos humanos têm trabalhado, nós temos trabalhado muito este tema, e por isso colocámos na agenda um conjunto de iniciativas que fazem com que as pessoas se sintam de facto bem na empresa. Trabalhamos o Mindfulness é a meditação, é a atenção plena. Sabemos que hoje os colaboradores, quando estão em processo de Mindfulness, de atenção plena, quando o fazem, nós fazemos semanalmente nos escritórios de Lisboa e Porto. Todas as semanas? Exatamente. Todas as semanas temos facilitadores que vêm de fora e que durante 45 minutos temos uma sala assim cheia de puffs, que são próprios, são zafus e zafutons, onde há meditação guiada. E as pessoas pensam, isso é preciso ser budista para essas coisas da meditação. Não, na verdade não, eu também faço. E o que é a meditação? A meditação é estar sentado e estar no momento presente. E porquê que é importante estar no momento presente? É importante porque nós, quando estamos focados, conseguimos ser muito mais produtivos. Não somos interrompidos. Levamos uma tarefa de princípio ao fim. E quando temos essa capacidade de foco, entramos num processo chamado de flow. E flow significa que eu entro em alta produtividade, alta concentração e não dou pelo tempo passar. Esqueço de comer, de ir à casa dele porque estou rapidamente a trabalhar. E toda a gente já passou por isto. E o Mindfulness ajuda a isto, a ter a atenção plena. Bem, para além destas iniciativas, temos fruta e sopa na copa, temos várias iniciativas saudáveis, nutricionista na empresa, já tivemos acupuntura, temos massagens, ou seja, temos uma série de iniciativas que fazem com que os colaboradores de facto se sintam muito melhor, sentem-se bem no escritório e obviamente também espero que se sintam bem em casa, né? Agora estamos em casa e algumas iniciativas até temos feito mais online, à sexta-feira, e tu falaste da Happiness Manager. A Happiness Manager que nós temos é uma função nova em Portugal e mesmo nos outros países não tem muito tempo. A Happiness Manager faz tudo o que é gestão de iniciativas de bem-estar, de felicidade, e à sexta-feira nós fazemos parte dessas iniciativas e a Happiness Manager tem dinamizado. Muito bem. Eu acho que vais sair daqui com mais trabalho, felizmente. Acho que vais ter mais currículos para verificar depois desta conversa. Mas já agora, vou pegar numa coisa que disseste, que eu achei super interessante, não descurando o resto, mas também puxando aqui um bocadinho a brasa à minha sardinha, ao que eu gosto mais de trabalhar, a parte estratégica, normalmente, das questões. E eu reparei que falaste numa abordagem muito estratégica aos colaboradores, ou seja, naturalmente,
diria eu, por norma, tu olhas para a área dos recursos humanos, não tu, enquanto especialista, mas quem vê de fora, como uma área algo tradicional. Pelo menos essa é aquela noção que eu tenho mais tradicional. E estás a falar-me dessa área de uma forma estratégica para não só atrair, que como dizes será a ponta do iceberg, mas também reter. E para isso, de facto, é preciso ter todo um plano implementado. Eu acho que isso faz a diferença e, como se vê, tu próprio, que no fundo fazes muito o papel de motor das iniciativas, estás completamente abrilhado nelas, sabes o que é a meditação, sabes quais é que são os grandes objetivos. Isso é bom porque percebe-se de facto todo o trabalho que há por trás, neste caso na área dos recursos humanos, de uma estratégia ponderada. Pá, isso é muito interessante. E eu ia-te agora lançar um desafio que era, ok, olhando para esse dia-a-dia e para essa série de iniciativas que já tinham montadas na PHC, que tu já tinhas aqui no fundo a coordenação e que já estavam implementadas, qual é que foi o grande impacto de repente, mesmo numa tecnológica, teres que mandar toda a gente para casa no dia a seguir e continuares a reter talento com todos esses esforços ao nível do full cycle do trabalhador, de atrair, talvez, e principalmente de garantir que tudo funciona à distância. Mesmo numa tecnológica foi um desafio ou não? É um desafio na mesma, é um desafio. Olha, Renato, eu vou-te contar uma história engraçada que nos aconteceu. Nós já há bastante tempo que tínhamos o sistema de Estamos a ouvir baixo. Não estão a ouvir? Agora Sim, agora sim. Eu estava a dizer, eu vou-te contar uma história engraçada que aqui na PHC. Nós já há algum tempo tínhamos trabalho remoto e já havia colaboradores que ficavam em casa, alguns até 2 dias por semana. Mas era algo que ainda não tínhamos instituído em termos de procedimento e não tínhamos ainda colocado no papel o procedimento, as regras, como é que se marca na agenda, como é que as pessoas sabem fazer remoto. E então estabelecemos todas essas regras e colocámos essas regras e demos formação a todos os managers da empresa, a todos os líderes da empresa, isto em meados de fevereiro, foi para aí a 11, 12 de fevereiro. E depois, passados 2 dias, fizemos um webinar, assim um pouco parecido com este que estamos aqui a fazer, para apresentar essas regras a todos os colaboradores. Portanto, apresentámos a todos os colaboradores em todos os países onde nós estamos presentes. Nós estamos presentes em países de língua portuguesa e língua espanhola. A língua espanhola é a Espanha e Peru, na América Latina, depois a língua portuguesa é Portugal, Angola e Moçambique. E então fizemos um webinar para todos e explicámos como é que iam ficar em casa, como é que eram as regras, isto em meados de fevereiro. Bem, passado um mês, dia 13 de março, vai tudo para casa, decidimos ir todos para casa, que foi, aliás, uma atitude que eu tenho que louvar da parte dos empresários em Portugal, porque grande parte das empresas entrou em remoto ainda antes do estado de emergência. O que mostra um bocadinho a consciencialização e como as empresas dão importância ao bem-estar das pessoas. Isso é muito louvável. E a partir desse momento estabelecemos um conjunto de princípios que nos obrigava, em termos de gestão de recursos humanos e de gestão de equipas, a funcionar melhor. Estabelecemos que todos os líderes tinham que fazer uma daily meeting, ou seja, uma reunião diária com os seus colaboradores. Podia ser ao início do dia, ao final do dia. Com a minha equipa eu faço sempre às 9 da manhã. Mas há outros que fazem às 5 da tarde, às 5h30 para fechar o dia. E então todos passaram a fazer a daily meeting. Isto permite o quê? Permite acompanhar o bem-estar de cada colaborador, como é que eles estão a sentir e, sobretudo, ter mais oportunidades de ver como é que as pessoas estão. Porque a verdade é que grande parte dos sentidos desaparecem, não é? Dos 5 sentidos, grande parte da comunicação é não verbal. Isto agora já é um psicólogo a falar, não é? A comunicação, grande parte é não verbal. Se é não verbal, se só me estão a ver e eu ouvir, não estão a ver algumas coisas que eu faço e que notam se eu estou melhor, se estou pior, se me sinto bem na empresa. Então, passámos a ter esta daily meeting, o nosso CEO, o Ricardo Parreira, passou a fazer uma comunicação a toda a empresa uma vez por semana. Dizemos que o estado em que estamos, como é que a empresa está, como é que estão os resultados, como é que está a estratégia a decorrer, como é que estamos a adaptar a casa, quem quiser ir à empresa, quais são as regras que existem, e até vai contando histórias engraçadas, porque o storytelling é algo que ajuda muito a deixar mensagens. E, portanto, o Ricardo, que é um ótimo comunicador, deixa muito essas mensagens nessas reuniões gerais com os colaboradores. E são 200 online e algo que nos permite estar em todo o mundo em simultâneo com estas iniciativas. E depois transformamos muitas iniciativas, essas do Fun at Speed, os workshops, em vez de serem presenciais, passaram a ser online. Passámos a trazer convidados e a fazer online, como tu estás aqui a fazer, para toda a empresa. Passámos a ter ginástica online, passámos a ter mindfulness, também já tivemos.
Ou seja, passámos a fazer várias iniciativas online, em remoto, e que ajudam os colaboradores a manterem-se vinculados e ligados à empresa. Nós, recursos humanos, nós fazemos sempre reuniões de acompanhamento com os colaboradores, mesmo um a um. E estas reuniões individuais, que nós chamamos de update, são reuniões em que nós temos 3 pessoas nos recursos humanos que nós chamamos de HR Business Partner, Human Resources Business Partner. Basicamente são gestores de clientes internos. Então, aquele colaborador, desde o momento em que é recrutado até se ir embora, é sempre gerido pela mesma pessoa dos recursos humanos. Portanto, nós aplicamos o conceito de gestor de cliente, que tu és desta área comercial, que és gestor de cliente, então nos recursos humanos também temos, cada um tem o seu gestor de cliente. E tudo é uma cultura de cliente, exatamente. É uma cultura de cliente no centro. E então, essas 3 colegas, são 3 mulheres, o mundo de recursos humanos é um mundo de muitas mulheres. Então, essas 3 colegas fazem o acompanhamento de cada uma destas pessoas e no período de confinamento, em que nós estamos desde essa altura de março, fazem o acompanhamento comum. E depois há uma pessoa da administração que vai fazendo focus group com as pessoas, com 7, 8 pessoas de cada vez, e vão ali acompanhando, e é muito, muito, muito interessante todo este processo que temos feito, e sentimos que as pessoas connosco, que elas não estão largadas, que estão acompanhadas pelos seus managers, os seus líderes diretos, e depois também acompanhadas pela nossa equipa de RH. E naturalmente eu também faço esse acompanhamento, mais próximo até dos líderes, dos outros diretores, e temos feito todo este processo de acompanhamento. Mas olha, fizemos mais coisas. Transformámos toda a nossa formação presencial, passou a ser online. Estamos a transformar toda a formação em conteúdo de e-learning, síncrono e assíncrono. Isso é algo, desculpa interromper-te, isso é algo que provavelmente vai ficar, certo? Ou seja, é algo que tu construíste um bocadinho à boleia da crise, mas que provavelmente se vai manter, certo? É algo que se vai manter. É algo que se vai manter porque um aspecto importante é se nós já éramos uma empresa digital e como tecnológica que somos, ainda nos digitalizarmos mais. Ou seja, nós já tínhamos tudo paper free, já tínhamos papel a funcionar na empresa, mas efetivamente ainda tínhamos muitas coisas que eram analógicas. Ainda fazíamos formação presencial, acolhimento e integração presencial. Vejam bem, nós digitalizámos a 100% o recrutamento. Nós recrutámos já cerca de 7, 8 pessoas desde há 2 meses para cá. Nós continuamos a recrutar e a crescer. Portanto, a empresa não parou a sua atividade. Isso é bom, temos essa sorte, não temos ninguém em layoff, estamos a funcionar. E já recrutámos estas pessoas e uma boa parte delas nunca as vimos presencialmente. E, portanto, só as vimos presencialmente no dia em que elas chegam à empresa. Alguns já entraram, outros ainda vão entrar. E, portanto, nesse dia tem o kit de acolhimento e integração pronto, a mochila com o computador portátil, vamos lá, damos as boas-vindas, mostramos as instalações e dizemos, agora vai para casa. Pronto, vai para casa, mas tens um processo de acolhimento e integração que vai ser todo online. Por exemplo, eu amanhã vou fazer a apresentação aos novos colaboradores que entraram nos últimos meses, nos últimos 2 meses, vou fazer a apresentação da unidade de recursos humanos, explicar o que é que nós fazemos, como é que é a nossa atividade. E vou fazê-lo através do Microsoft Teams para todas as pessoas. E é dessa forma. Isso é de facto fantástico. E há aqui um mito, e agora vou-te mais uma vez desafiar um bocadinho. Há aqui um mito, e acho que é patente na realidade de todas ou quase todas as empresas e organizações, que é o de que não há, ou aliás, há uma série de funções em qualquer empresa, incluindo empresas tecnológicas, que até por definição podem ser mais digitais, mas que há uma série de funções que não podem ser feitas de forma remota. Isto mostrou-te que isso é verdade, ou de facto mostrou-te que, com vontade e pelas circunstâncias, todas ou quase todas as funções podem ser feitas remotamente? Olha, é uma boa pergunta, Renato. A verdade é que nós tínhamos o preconceito ou o preconceito de que há funções que não dão para fazer remotamente. A recepcionista não dá para ser remota, embora ela faça atendimento telefónico. Esta pessoa ou ela tem uma função que não dá para fazer remotamente. Chegámos à conclusão que todas ou praticamente todas as funções podem ser feitas remotamente. Nós hoje temos pessoas que vão à empresa 1 ou 2 dias por semana, mais para ir buscar correspondência ou algumas coisas que são ainda físicas, mas a verdade é que grande parte delas são remotas. Então chegamos à conclusão que todas ou praticamente todas as funções, no nosso caso podemos dizer que todas as funções são 100% remotas. E isso foi algo que nós descobrimos e que dentro dos serviços isso é possível. Claro que é possível através de software, não é? Porque eu hoje estou aqui na minha casa e estou com acesso a software, falo com toda a gente. Se calhar se recuássemos 10 anos, e não é preciso muito, se recuássemos 10 anos, isto já não teria viabilidade. Eu hoje consigo estar aqui a falar contigo e estamos aqui a ver-nos
Antigamente, há 10 anos atrás, ainda o Skype estava muito no início, ainda as imagens todas distorcidas e não era possível fazer conferências de grupo. Bloqueava, tinha delay, claro. Delay, as internets ainda eram fracas, ainda não estávamos no 4G e, portanto, ainda tínhamos aqui alguma dificuldade pela quantidade de dados que hoje a banda larga permite. Mas a verdade é que isto vai abrir um novo espectro. E vou-te dizer, este novo espectro é isto. Antigamente as pessoas emigravam ou vinham para as grandes cidades. E a verdade é que hoje não precisam de o fazer. Não precisam de ir para as grandes cidades. Não precisam. Podem trabalhar a partir da sua cidade para qualquer sítio do mundo, remotamente. A Índia, já tínhamos muita gente na Índia que o fazia e outras empresas na área de tecnologia. Mas hoje, isto foi um grande, passa a expressão, abre-olhos para muita gente de que é possível, de facto, trabalhar remotamente e manter empresas produtivas e equilibradas e estruturadas a trabalhar remotamente. Isso é de facto, uma grande verdade. Muito bem. Eu vou pegar um bocadinho nisso que tu disseste para fazer aqui duas pontes. A primeira é, e provavelmente devia ter feito mais cedo, vou apelar a toda a gente que está a ver-nos e que tenha questões para o Luís, que as faça, estejam à vontade, perguntem o que quiserem. Acho que não haverá problemas pela parte do Luís, por nós também não aproveitem. A ideia também é um bocadinho essa. Já temos aqui duas ou três, entretanto já te vou colocar, mas vou pegar um bocadinho o que disseste, só para não perdermos o raciocínio e balançar um bocadinho para o futuro. Esta iniciativa pretende olhar para o copo meio cheio. É verdade que nesta crise há muita coisa negativa, não há como fugir disso, nós assumimos-lo, mas queremos também imprimir aqui, daí também o nome, não é? Convidado a inspirar, a ideia é também tirar daqui lições positivas, perceber o que é que teve de ser criado, por vezes à força, por causa de algo tão negativo, mas que pode ficar para o futuro como ferramentas importantes, ou seja, o que é que tu aprendeste com a crise que podes utilizar no futuro. E tu, um bocadinho à boleia do que já vinhas a dizer, já nos disseste que há uma série de iniciativas que vocês vão manter, provavelmente toda a formação continuará em e-learning, ou seja, há aqui partes até a chave da empresa que se digitalizaram à força, se calhar não estavam nos planos para já, calculo que estivessem aí em pipeline, como acontece tantas vezes nas empresas, mas que não fossem prioridade 0 ou prioridade 1, mas que agora tiveram que ser implementadas e vão ficar. E eu ia desafiar um bocadinho nisso. O que é que foi criado que tu achas que pode manter-se? Ao mesmo tempo, queria também deixar-te aqui uma nota e fazer-te mais uma pequena provocação, porque eu sei que vocês iam ter um evento grande na altura em que a crise rebentou. Como é que geriram o evento físico que estava marcado? Qual é que foi a solução para isso? Conta-nos um bocadinho dessa história. Olha, vou então começar por contar essa história, que é engraçado trazer esse tema. E depois conto um bocadinho das aprendizagens que acho que vão ficar para o futuro. Já falamos algumas delas e falarei de outras. Olha, começando por esse evento, nós temos um evento anual, nós funcionamos através de uma rede de parceiros, não fazemos venda direta de software, vendemos através de uma rede de 400 parceiros, que na verdade são pequenas empresas que revendem o nosso software e depois fazem todo o processo de customização e adaptação técnica aos 33 mil clientes onde nós temos o software. Então, nós temos um grande evento, é um evento que acontece uma vez por ano, normalmente acontece em março, a 20 e qualquer coisa de março, naquela segunda, terceira semana de março, e que tem cerca de 1000 participantes. E fazemos sempre, mais ou menos, tentamos concentrar a meio do país, já foi no CNEM em Santarém, e este ano estava marcado para o Europarque em Santa Maria da Feira, que é um auditório grande, 1000 lugares, e íamos fazer no Europarque em Santa Maria da Feira. Espaço reservado, catering contratado, 1000 pessoas confirmadas para ir assistir, e nós começámos a perceber, bem, nós vamos entrar em confinamento, isto está marcado para 20 e qualquer coisa de março, e pensámos como é que nós vamos transformar o Open Minds, o nosso maior evento do ano, que todos os parceiros e os técnicos eles esperam que nós vamos lá apresentar as novidades de software, os novos módulos, as novas funcionalidades, como é que nós vamos transformar isto num evento sem o desmarcar, sem adiar para outubro, como tantas empresas fizeram, ou sem adiar para outra altura, como é que vamos fazer isto? E, sobretudo, mostrando uma coisa que a empresa, que a PHC tem, que é, nós temos sempre a ambição de sermos uma empresa de excelência na gestão e mostrarmos que temos esta capacidade de excelência na gestão. E então, puxámos pela cabeça e pensámos, vamos fazer uns webinars, ou vamos fazer uma coisa em grande? E pensámos, vamos fazer uma coisa em grande. Então, fomos para um estúdio de televisão, contratámos um estúdio de televisão, as televisões têm este serviço, contratámos uma equipa de cameramentos, pessoas que trabalham a parte gráfica e digital, e fomos para um estúdio fazer a gravação de tudo aquilo que iria ser aquele dia de formação. Então, virtualmente, criámos cenários virtuais, como aqueles que nós vemos na televisão,
cenários virtuais, parecia um grande auditório, na verdade é uma sala verde, mas depois parece um grande auditório, e fizemos apresentações em duplas e em triplas, sessões de entrevista, até neste Open tínhamos até uma figura, uma pessoa que é um pivô deste canal de televisão, a fazer a apresentação, bem, e foi um sucesso aquilo que aconteceu. Olha, foi de tal maneira um sucesso que sabemos que já há outras empresas a fazer eventos parecidos. Em vez de só ser webinar, não, é pessoas de pé, num grande palco, com cenários a aparecer de lado, letras a sair do chão, gráficos, coisas em grande. E de repente percebemos, bem, conseguimos produzir um evento que teve um elevado impacto e sucesso junto dos nossos parceiros, das 2.000 pessoas que queriam assistir. Tivemos online sempre um número enorme de pessoas a assistir, muito idêntico àquilo que teríamos presencialmente, e foi com grande sucesso, bem, foi de facto espetacular. Agora, alguns ensinamentos, olha, ensinamentos importantes. Muitas das coisas que são presenciais são possíveis de fazer online e remotamente. Por exemplo, este evento para 1.000 pessoas, conseguimos transformá-lo com qualidade e colocá-los online. A formação que anteriormente praticamente nós fazíamos, uma boa parte, eu diria uns 80% era o presencial, percebemos que claramente para o futuro vai ser e-learning, vai ser dentro de uma plataforma de e-learning, a chegar aos nossos parceiros e também a chegar internamente a formação às nossas equipes que podem fazer a formação a qualquer momento e não têm que estar à espera do dia em que têm que ter disponibilidade. Depois, outras coisas que vão ficar. Esta questão da daily meeting, há muitas equipas que vão adotar a daily meeting, esta reunião diária de ponto de situação, porque houve equipas que nos disseram que o relacionamento entre eles melhorou. O relacionamento está mais forte, estreitaram laços. Porquê? Porque se falam todos os dias e, embora estivessem presencialmente no mesmo sítio, diziam bom dia, boa tarde, e estavam ali equipas que algumas são grandes, são equipas de 10, 15 pessoas, as maiores, e que às vezes não contactavam tanto como na daily meeting, em que dizem como é que vai ser o dia, o que é que aconteceu anteriormente, o que é que vão fazer a seguir. E isso também é algo que vai ficar. Outra coisa que vai ficar é, provavelmente, vamos dar maior abertura para as pessoas trabalharem mais vezes a partir de casa. E isso tem um impacto grande em termos ambientais, em termos do tempo que as pessoas demoram a ir e a vir da empresa, no trânsito, na qualidade de vida que oferecem à família. E, sobretudo, sabemos que hoje este trabalho remoto não é verdadeiramente remoto. Ele é remoto, mas com a família toda em casa. Os filhos, a mulher, o marido, os cônjuges, ou seja, nem, as pessoas não têm sempre exatamente as condições que poderiam ter quando é trabalho remoto, porque é muito diferente os miúdos estarem nas escolas e nós estarmos a trabalhar em casa porque estarem todos juntos. E, portanto, sabemos que no futuro as pessoas conseguem desenvolver muitas vezes o foco e a atenção e até serem até mais produtivas em menos tempo e então começam a trabalhar à sua horinha, terminam à sua horinha e de repente são 6 da tarde e estamos prontos para ir para casa, que é só abrir a porta do sítio onde estamos a trabalhar e começar a fazer o jantar ou o que seja. Ou ir à rua dar uma corrida ou beber um café. Isso é muito importante e dá muita qualidade de vida. Sim, e dá-te muita flexibilidade ao fim e ao cabo, porque tu podes fazer ao teu dia-a-dia, fazê-lo, aliás, mais à tua própria, adaptá-lo à tua própria necessidade. Isso eu acho que vai ser interessante e acho que é algo que, de facto, no futuro vai marcar um bocadinho as grandes alterações pós-Covid. Eu sou daqueles que acho que há claramente um antes do Covid e um depois do Covid, não só, obviamente, em termos de saúde pública, isso acho que é claro para todos, mas também ao nível do papel que teve para reinventar muitos processos de muitas empresas e organizações. Não só empresas, mas todas as associações e todo o tipo de organizações mais ou menos oficiais tiveram aqui um grande impacto. E eu tenho também a experiência do lado associativo, faço parte de uma série de associações e, de facto, vem-nos fazer questionar todos e tudo, que é algo que eu acho que, por um lado, é negativo, porque poucas estariam preparadas, mas, por outro, é positivo porque faz-nos, no fundo, quebrar tudo o que existe para construir. E, às vezes, precisamos de momentos desses. Por muito que eles não sejam agradáveis, a verdade é que precisamos. Eu ia agora pegar aqui nas perguntas que temos, até porque temos que acelerar para terminar, entretanto. Vou pegar aqui numa pergunta do Luís Dias, que é vereador do Executivo Municipal aqui de Abrantes. E o Luís faz-nos duas perguntas. E ele chama a atenção logo na introdução que podem ser ingratas para um psicólogo abrantino. Portanto, todos já preparados. E pergunta ao Luís, com um parque de ciência e tecnologia em Abrantes, como é que podemos capitalizar talentos e, no fundo, usar e também capitalizar o potencial daqueles que já estão ali instalados? Ou seja, como é que a partir da dinâmica de bem-estar se poderá atrair as PHCs de Oeiras
para Abrantes, onde as distâncias são assim relativas? No fundo, é uma pergunta em duas. Olha, para já, olá Luís, espero que esteja tudo bem contigo. Já nos vemos há algum tempo e aproveito para te complementar. Obrigado pela tua pergunta. E de facto, o Luís coloca aqui uma pergunta: esta dinâmica do bem-estar é muito importante. Uma cidade como Abrantes oferece aquilo que as cidades médias oferecem, que é qualidade de vida e, sobretudo, um rápido acesso àquilo que não está na cidade, que está nas imediações ou na zona. E, portanto, o próprio Médio Tejo tem uma oferta grande em termos de bem-estar, qualidade, cultura e de um conjunto de coisas que atraem exatamente, que atraem que atraem e retêm os talentos. Eu diria que o parque tecnológico tem essa capacidade, de facto, de fazer com que o bem-estar esteja presente. E o próprio parque pode dinamizar iniciativas que sejam entre as diferentes empresas, e algumas dessas iniciativas que eu falei, relacionadas com o bem-estar, com a promoção, e que eu sei que já fazem algumas coisas na promoção do empreendedorismo, na formação, no coaching de carreira, nos programas de mentoring internos, isto tudo ajuda a reter talentos. Porquê? Porque as pessoas criam laços, criam comunidade. E nós, dentro da nossa empresa, quando criamos todas estas iniciativas, estamos sobretudo a promover a coesão e o espírito de equipa. E ao promovermos isto, sabemos que as pessoas criam laços. E o que é que nos faz ficar nos sítios? O que é que nos faz ficar nas cidades, nas empresas? São as relações humanas, são os laços. Se repararem, tudo o que eu tive aqui a comunicar foi a importância de mantermos as pessoas ligadas, as pessoas a falarem umas com as outras, saber como é que está o seu bem-estar. E o talento retém-se quando nós nos preocupamos verdadeiramente com o bem-estar dos outros. Quando fazemos iniciativas para que elas se sintam melhor, que promovam laços. Portanto, dentro do parque tecnológico, se promovermos iniciativas de bem-estar, de networking, de os meetups, que agora estão muito em voga na área das tecnológicas, que são os encontros de final de dia, com uma cerveja na mão e estarem a conversar, isso cria autoligação. E, sobretudo, cria o quê? Mais empreendedorismo. Porque as ideias geram-se entre as pessoas. E quando se está a fazer um meetup com um copo de cerveja, ao final do dia, estamos a ter mais ideias. Estamos a ter mais ideias, estamos a gerar mais empresas. Estamos a gerar mais empresas, estamos a gerar mais riqueza. A Câmara de Abrantes está com um projeto de levar a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes, do Instituto Politécnico, para o parque, o Tagus Park. E faz muito bem. E faz muito bem porquê? Porque está a criar exatamente isto. A criar uma comunidade dentro do parque, em que os estudantes contactam com as empresas. E há mentoring interno, há networking interno, e de repente há ali um ecossistema que se gera entre as empresas e que vai crescer. E isso é uma boa estratégia, é a estratégia de comunidade. Hoje, existem parques que criaram esse processo. O Tagus Park em Porto Salvo fez exatamente esse processo. E por isso, o Parque Tecnológico do Val do Tejo também pode fazer esse tipo de iniciativas. Depois, o que é que as PHCs de Oeiras podem ir para Abrantes? Que era a segunda pergunta. E sobre essa pergunta, eu diria que a Câmara tem iniciativas na área do tecnológica, ou seja, na área de atrair empresas e de fazer benefícios financeiros e benefícios fiscais. Isso é logo uma fonte importante. Mas também, sobretudo, promover e mostrar o parque tecnológico fora do âmbito municipal ou do âmbito concelhio ou regional. E mostrar como é uma empresa atrativa e, sobretudo, como há talento. Porque aquilo que atrai as empresas e para os ciclos é talento. E, portanto, se mostrar que há talento da Escola de Tecnologia, também vai atrair mais empresas. E não é por acaso que muitas empresas têm instalado em várias cidades fora dos grandes centros urbanos, porque têm tido essa capacidade de mostrar talento. E o talento começa-se a trabalhar nas escolas. Começa-se logo com computadores nas escolas primárias, com programas de empreendedorismo, que eu sei que o Tecnopol tem feito, com programas de empreendedorismo junto dos liceus, e isso tem feito isso. E acho que vai fazer um bom trabalho a esse nível. Muito bem. Sim, e referiste já há pouco, e acho que é interessante, ficou logo a pista desde essa altura, quando falaste das localizações em que há cada vez mais tecnológicas e no tipo de cidade em que falaste. Não só Lisboa e Porto, como depois referiste Braga, Fundão, Salveiro. São sítios que têm universidades ou institutos politécnicos com qualidade perto e que por isso, e por oferecerem uma qualidade de vida, talvez em alguns quadrantes superior às grandes cidades, conseguem de facto um equilíbrio quase perfeito, diria eu, entre as duas coisas. E também partilhei essa opinião. É para aí de facto que Abrantes deve caminhar e, já agora, passando a publicidade,
sermos os dois avantes, de acreditarmos certamente os dois no potencial desta cidade, a verdade é que eu acho que para fazer isso há tudo aqui. Há tudo aqui, tem que se potenciar com uma estratégia, mas de facto nós estamos muito bem localizados do ponto de vista geoestratégico, temos o início daquilo que precisamos para construir talento e para aumentar exponencialmente o nosso talento, quer através da esta, quer a ligação à IPT, quer outras que se venham eventualmente a formar e a pensar. E também temos do outro lado o início de infraestruturas tecnológicas, como o Tecnopolo e não só, e também iniciativas da Câmara para poder, de facto, conseguir juntar esses dois quadrantes, porque lá está, o empreendedorismo não faz sentido sem o talento das escolas, e o talento das escolas também não é necessário se depois não pudesse ser continuado para as empresas, para as organizações que vão trazer riqueza à localidade, à cidade e ao país. No fundo, acho que é um bocadinho esse o equilíbrio que todos queremos. Eu tenho aqui mais uma pergunta, desta vez, do Luís Horta, um amigo em comum entre nós. É verdade. E porque estamos cheios de Luís hoje. E pergunto ao Luís Horta, achas que a função pública vai mudar a mentalidade com o teletrabalho? Porque até hoje, essa função pública tem um bocadinho a noção de que tens lá estar às 7 horas da manhã, mesmo que não trabalhes. Da manhã ou da tarde, aqui fico esclarecido, mas percebe-se a lógica da pergunta. Olha, aqui a pergunta do Luís. Olá, Luís, espero que estejas tudo bem. Luís, obrigado pela tua pergunta. A função pública vai perceber que também este espaço tem que existir, porque o talento é o mesmo. O talento, ao dispor das empresas privadas ou do setor público, seja ele autárquico ou do Estado Central, a verdade é que o talento é o mesmo. E se a função pública não tiver iniciativas de premiar os verdadeiros talentos, quer ser uma meritocracia, vai perder os melhores. Portanto, como eu acho que tu és, no teu caso, Luís, que te conheces, és um talento, também tens esta capacidade e a tua instituição pública onde tu trabalhas de perceber que ser produtivo não significa estar 7 horas numa empresa. Ser produtivo é apresentar resultados e cumprir objetivos. Porque se for para cumprir 7 horas, a olhar para o teto ou falar com o colega do lado, naturalmente que tanto dá estar em casa como estar na empresa ou na instituição onde se trabalha. Portanto, eu diria que o grande drive é haver avaliação de objetivos. Mas à séria, o CIADAP, que é o sistema de avaliação da função pública, é um sistema interessante. Mas às vezes as instituições olham para ele para cumprir papel e porque tem que ser entregue. E não é um verdadeiro sistema de avaliação de KPIs e de objetivos verdadeiramente tangíveis. No dia em que a função pública medir à séria a produtividade, deixam de se preocupar se as pessoas estão em casa ou no trabalho. Porque aquelas 7 horas de trabalho têm que ser produtivas e têm que mostrar resultados. E mais, no final de mostrar os resultados, então têm que ser pagos, remunerados com remuneração variável, que permeie o mérito de quem atinge resultados. Tenho a certeza que essa questão do teletrabalho desaparece. Mas por isso é preciso mudar a cabeça, não é? É preciso mudar um bocadinho a perspectiva que se tem do que é trabalhar. Porque o maior perigo da função pública ou do setor privado é o presentismo. E o presentismo é estar presente por estar presente. E não é o corpo que marca a produtividade ou a capacidade de sermos bons profissionais. Muito bem. Sim, eu acho que tocaste em pontos muito interessantes e estou contigo principalmente nessa abordagem que no fundo define aquilo que é um esquema de meritocracia em pleno, em que se é avaliado e que depois se tem compensação ou não com base nisso. Mas de facto, como dizia bem, há a questão do chip e a questão do chip tem que ser alterada antes. Não podes também implementar as políticas se o chip não tiver sido alterado de facto a montante disso. Só para terminar, e também porque estamos já aqui um bocadinho para lá das horas, acontece muitas vezes quando temos dois conversadores como eu e o Luís, temos aqui mais uma pergunta, neste caso mais também uma reflexão do Pedro Cabido. Em primeiro, um abraço ao Luís, e depois pergunta se, na tua opinião, esta obrigatoriedade de trabalhar em teletrabalho, obrigatoriedade entre aspas, pode ter representado quantos anos em termos de evolução, ou seja, quanto é que esta crise nos permitiu avançar em termos de teletrabalho e de trabalho remoto? Só para finalizar. Muito bem. Pedro, obrigado pela tua pergunta. Eu e o Pedro fomos colegas no Bani. E obrigado pela pergunta. Pedro, olha, é uma coisa muito, muito relevante. Este processo de confinamento obrigou a que as empresas que tinham mais receio, até dentro da minha empresa, managers que tinham algum receio, dos colaboradores estarem em teletrabalho e não ter aquela coisa da microgestão, eu acredito que isto
é bem capaz de ser contribuído na aceleração do teletrabalho à vontade em uns 4 ou 5 anos. Claro que estou a dizer isto, não fiz qualquer estudo, estou a dizer isto, eu acredito que mudou mais mentalidades estes 2 meses de confinamento do que se calhar teríamos 4 ou 5 anos de convencimento. Só para vos dar um exemplo, eu só dizer um exemplo. A plataforma Zoom, que é uma das plataformas mais usadas, ela é muito popular nos Estados Unidos, ela tinha 15 milhões de utilizadores no início de março. No início de abril, ela tinha 200 milhões de utilizadores. Portanto, e agora ainda deve ter mais. E, portanto, isto é um dado que eu vi. Vocês vejam bem qual foi a transformação digital que as empresas no mundo inteiro fizeram para estar remotamente. E, de facto, eu acredito que em 4 ou 5 anos, respondendo à pergunta do Pedro Cabido, eu acredito que nós aceleramos verdadeiramente mesmo. Muito bem, incrível. E gostei da frase do confinamento com convencimento. De facto, acho que passa muito por aí. Muito bem, Luís, para finalizar, temos aqui um momento habitual dos nossos convidados a inspirar. Eu habitualmente, quando faço os convites, peço sempre ao convidado que nos dê uma frase que, no fundo, o norteie ou lhe dê inspiração para o dia-a-dia. E a do Luís foi esta: põe quanto és, no mínimo que fazes. Frase do nosso Fernando Pessoa. Luís, ia só pedir para terminares a comentar esta frase, de que forma é que te revês nela e o que é que podemos, de facto, tirar dela para o nosso dia-a-dia daqui para a frente e para continuarmos a encarar esta crise também como uma oportunidade. Olha, eu escolhi esta frase, é uma frase que para mim me diz muito, porque eu acredito muito na genuinidade. A genuinidade é algo que nunca nos deixa ficar mal. Se nós formos nós próprios, nunca estamos a ser atores. Eu já fui ator há muito tempo, agora estou no grupo de teatro Pai Abrantes ainda, mas já não represento. Mas a verdade é que quando nós somos genuínos, nós mantemos a nossa credibilidade intacta, porque nunca deixamos de ser nós, nunca nos cai a máscara. E por isso, em tudo o que fazemos, na empresa, com os amigos, com a família, com todos, devemos ser nós próprios. E por isso, pôr tudo quanto somos no mínimo que fazemos, é algo que é essencial para manter esta genuinidade. E por isso, se eu tenho brio em todos os momentos. Tenho brio quando estou a falar contigo, quando estou a reunir com outras pessoas, quando estou com amigos e, sobretudo, cumpro aquilo que são os meus valores de princípio ao fim. E cumprir os valores é algo que nos leva para a vida, não é? Os valores, que é aquilo que nós recebemos, sobretudo dos nossos pais e da nossa família, mas também dos nossos professores e de quem nos ajudou na nossa educação, e cumprir os valores em cada momento se eu ser sempre o mesmo, com a mesma atitude em cada momento em que estou. É um bocadinho isto que tem sido o drive da minha vida e que também neste momento de crise também me tem ajudado, não é? Que é a estar sempre da forma mais convicta e cumprir os meus valores de princípio ao fim e pôr sempre de mim aquilo tudo que faço. E é isto. Muito bem. Eu tinha um amigo que me dizia muitas vezes, e acho que se aplica em pleno aqui, que é muito importante nós levarmos tudo muito a sério, inclusive os momentos de brincadeira, ou seja, ele queria dizer no fundo que, ok, quando estás a brincar, está a sério, está todo, 100% lá. Seja o que for que faças, no fundo, põe tudo quanto és. Obrigado, Luís. Obrigado pela partilha, pela reflexão. Foi seguramente muito, muito inspirador. Obrigado, Renato. A pôr tudo quanto és no mínimo que fazes e vamos falando. Obrigado. E obrigado a todos os que assistiram. Não se esqueçam, próxima semana, quarta-feira, à mesma hora, 19 horas, teremos mais um convidado a inspirar. Obrigado, Luís. Até à próxima. Obrigado, Renato. Até à próxima. Obrigado a todos e obrigado por assistirem.